Boa noite, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui para apresentar a vocês o conhecimento necessário. Essa é uma iniciativa da Escola ANANC, cujo objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento. Desde já eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações, curtam esse vídeo e também que se inscrevam no canal do nosso convidado e nosso entrevistado dessa noite. Apresentando esse programa comigo, eu tenho meu amigo Roger Ribeiro. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Eduardo, nosso convidado de hoje é doutorando em informática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é mestre em matemática pela Unirio, especialista em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduado em matemática pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atua como professor da rede pública e também como professor da graduação e da pós-graduação da Universidade Estácio de Sá e da FEUP. Participa dos coletivos de professores Conectando Saberes, Laboratório Sustentável de Matemática, é colaborador do canal Questão Pensada e co-idealizador da formação em Gamificação em Foco. Eu falo com o autor do livro Atividades Matemáticas com GeoGebra para a Educação Básica, o professor Leandro Nascimento. Leandro, seja bem-vindo. É uma grande honra poder conversar com você sobre metodologia ativa. Uma boa noite, Leandro. Prazer é todo meu. Boa noite, professor Roger. Boa noite, professor Luiz Eduardo. É uma grande satisfação aí estar presente aqui na Escola ANANC, né, para poder ter esse papo, né, papo descontraído, espero, e contribuir, né, com os colegas que estão nos assistindo também. Não tem nada de descontraído. E antes de eu passar a palavra para o nosso inquisitor, o Luiz Eduardo, eu quero lembrar você que se interessa pela temática, que se interessa por metodologias ativas na educação, que já se inscreva no nosso canal, que solicite a notificação ali apertando o sininho, dê um like, compartilhe com os seus amigos e não deixe de observar na descrição do vídeo o link para as nossas páginas, para as páginas do nosso convidado e também o link para adquirir o livro do nosso convidado, que é um livro muito bom, muito interessante para você que está interessado em trabalhar metodologia ativa no ensino da matemática na educação básica. Mas, Eduardo, é contigo, meu amigo. Obrigado. Leandro, para a gente começar essa entrevista, eu gostaria que você explicasse para nós e para os nossos espectadores o que são as metodologias ativas em educação. Então, a metodologia ativa é uma metodologia que tem o aluno, né, como centro, ou seja, ela coloca o foco exatamente na aprendizagem do aluno. Isso é completamente diferente do ensino tradicional que a gente está acostumado a ver. Bom, entre os benefícios que nós podemos destacar com relação aos alunos, eles adquirem uma autoestima, né? Eles desenvolvem a confiança, eles passam a enxergar o aprendizado de uma forma mais tranquila, eles se tornam aptos a resolver problemas. Também podemos falar que existe uma melhora da qualificação profissional e eles se tornam, enfim, protagonistas do seu próprio aprendizado. Agora, eu posso citar para vocês aqui a pirâmide, né, de aprendizagem de William Glasser, e ele destaca lá na sua base, né, 3 objetivos que são bem interessantes para o professor trabalhar, que são eles, né, discutir, praticar e ensinar. Quando o aluno ele desenvolve essas 3 coisas, né, ele maximiza o seu aprendizado, segundo o William Glasser. Só para vocês terem uma ideia, discutir aumenta em 70% aí o seu aprendizado. Quando ele pratica, ele aumenta em 80%, e quando ele ensina, ele se apropria do aprendizado em 95%. Eu posso destacar também para vocês algumas formas que a metodologia ativa ela aparece. Temos o exemplo da sala de aula invertida, o ensino híbrido, a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas, estudos de caso, aprendizagem por pares ou times, né? Nós gostamos de usar equipes,
e a gamificação, que é a nossa praia. E já dando um gancho, né, bem legal com relação à gamificação, eu vou aqui citar, né, o Último Jedi, né, uma fala lá do mestre Yoda, que ele fala assim, ó, a maior professora de todas, a falha é. O que isso quer dizer? Muitos dos nossos alunos, eles têm problemas com relação ao falhar, né, ao não cumprir uma tarefa. Justamente, as metodologias ativas, elas têm a finalidade de dar para o aluno uma segurança, de dar uma nova oportunidade, que ele consiga realizar essas tarefas até que ele realmente tenha êxito nessas atividades. Eu posso citar também, para ilustrar e, claro, fazer um link com essa fala do mestre Yoda, a Jane McGonigal, que foi a mulher que trouxe, né, a palavra gamificação para o mundo físico em si, no ano de 2010, quando ela participou do TED, né? Então, desde lá, ela publicou um livro intitulado, né, A Realidade em Jogo, e esse livro e essa fala dela vai de encontro a essa fala do mestre Yoda, porque ela sinaliza que a falha faz parte desse processo do gamer, né? E, consequentemente, né, do nosso aluno aí já puxando gancho para a educação. Leandro, você comentou, então, dessa questão de ser uma metodologia diferenciada da metodologia tradicional, mas eu gostaria de entender se ela substitui a metodologia tradicional, se ela trabalha em conjunto com os métodos tradicionais de ensino. Como é que é a relação dela com o ensino tradicional? Então, para responder essa pergunta, eu vou trazer alguns pesquisadores para dialogarem conosco aqui, tá certo? Bom, o primeiro estudo que eu vou salientar é do Almeida e do Valente, que eles falam o seguinte: os métodos tradicionais que privilegiam a transmissão de informação pelos professores faziam sentido quando o acesso à informação era difícil. O que isso quer dizer? Que hoje, né, com o advento da internet, com o advento, né, de outras mídias que são capazes de levar, de propagar a informação, não faz mais sentido o professor ser o centralizador, né, aquele único detentor do saber. Bom, para articular com essa fala de Almeida e Valente, eu vou trazer nada mais, nada menos do que o professor José Moran. É um grande nome, grande ícone da metodologia ativa. E ele fala o seguinte, ele cita alguns teóricos, olha, o Dewey, o Freire, o Rogers, que não é o Roger, né, e o Novak, que eles sinalizavam já desde muito tempo atrás que a gente deveria superar a educação bancária, né, aquela educação tradicional, e focar a aprendizagem no aluno, que é justamente o que nós pleiteamos com a metodologia ativa. É claro que você deve falar assim, poxa, você trabalha com metodologia ativa, você trabalha com a gamificação, então você simplesmente não faz nada do ensino tradicional? Não, claro que eu faço a exposição oral dos conceitos, eu formalizo os conceitos para os alunos, mas a forma com que nós trabalhamos em sala é completamente diferente, né, do ensino tradicional, que visa aquelas fileiras, né, ainda lá da Revolução Industrial, que hoje não se aplica mais, pelo menos no meu ponto de vista, e citando esses teóricos aí que a gente acabou de citar. Leandro, a gente tem a necessidade de alguma formação específica para o profissional para a aplicação dessas metodologias ativas? Então, quando você faz esse tipo de pergunta, que ela ficou um pouco ampla, eu vou aqui, então, pegar algumas vertentes, né? Que vertentes são essas? Vamos lá, vamos falar primeiro do curso de formação de professores, das licenciaturas. Eu acredito que ainda está embrionário o estudo com relação a metodologias ativas dentro das universidades. E quando isso acontece, né, você tem professores que estão todo tempo chegando no mercado que não têm ainda know-how, não têm conhecimento sobre as metodologias ativas. Então, aí nós temos um problema, né?
Esses professores, na maioria das vezes, e eu também passei por isso, eu acredito que 95% dos professores passam por isso. E aí eu vou trazer uma fala aqui da Cláudia Coxim, que ela fala o seguinte, olha, se o médico ele fosse formado como o nosso professor é formado, você teria aí muita gente morrendo, né, porque a formação, né, do professor não é uma formação voltada para a prática, o que já acontece lá nos cursos de medicina. Então, o que a gente precisa é maximizar o tempo de prática, né, nos cursos de formação de professores. E, com isso, né, a viagem, o percurso, o itinerante pedagógico que passe pela metodologia ativa. Mas aí tá, se está posto, então você tem vários colegas aí que estão no mercado e esses colegas, como é que eles podem ter acesso a essas metodologias ativas? Claro que, como você falou na sua pergunta, isso subentende que nós deveremos ter, né, uma formação que fosse capaz, né, de suprir essa necessidade. Então, os cursos livres e os cursos de extensão, eles cumprem bem esse papel, porque o professor ele vai ter contato, né, com os conceitos que são importantes para que ele saiba, e através disso ele consegue aprofundar esses conceitos e aprofundar seus estudos para que ele consiga, assim, aplicar em sala de aula. Leandro, eu queria fazer só um adendo à minha primeira pergunta. Me veio uma dúvida à cabeça no sentido de o cenário da educação, o cenário da escola, reproduzir um pouco desse contexto de sociedade que a gente tem e o contexto de sociedade ser um contexto extremamente competitivo. E eu queria te perguntar sobre algo que você citou na primeira resposta, acerca de como a falha pode ser inserida nesse contexto competitivo como algo que promove um ganho ao aluno, no sentido de experiência, e se essa falha ela concorre com o método de educação tradicional, que é de êxito, que é de cumprir certas demandas, por exemplo, de notas, de cumprir avaliações e coisas do tipo. Então, olhando pelo prisma, né, do ensino tradicional, a falha, na verdade, o aluno enxerga como uma derrota, né? Muitas vezes, as avaliações dos professores, elas evidenciam justamente a falha, o que o aluno errou. Quando você tira isso do jogo, quando você tira isso da brincadeira, né, quando você coloca o aluno na possibilidade dele tentar de novo, dele fazer até acertar, ele começa a ganhar uma expertise naquele conceito. Eu vou te ser mais claro. Quando você está num jogo, né, por exemplo, vamos citar aqui um jogo que é tradicional, Mario Bros, que eu tenho certeza que todo mundo já jogou uma vez na vida. Quando você não passava de um certo vilão, quando você não passava de uma certa fase, isso não te colocava para baixo. Pelo contrário, você se sentia desafiado a superar aquela fase, a superar aquele monstro que estava te derrotando. Então, muitas vezes, quando a gente trabalha com a falha, e foi nisso que eu pensei ao colocar desse jeito, era que o aluno ele tem que se sentir encorajado a continuar. Ou seja, quando você coloca, por exemplo, o aluno imerso num jogo, num game, né, ele vai conseguir trabalhar melhor essa questão da falha. O Leandro, o Luiz Eduardo tinha comentado sobre a questão da formação dos professores e me veio duas questões em mente. Primeiro, te perguntar, você é o idealizador do Gamificação em Foco, certo? Então, o Gamificação em Foco é uma fonte de aprendizado para essa questão? É uma formação, é uma capacitação para se trabalhar com essa metodologia que é a gamificação? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão do Gamificação em Foco e também um outro ponto que é com relação à estrutura escolar. É necessário ter uma estrutura escolar diferente? É necessário ter um equipamento diferente? Como é que funciona isso? Explica para a gente um pouco. O que a gente pode encontrar no Gamificação em Foco e como encontrar o Gamificação em Foco, como é que ele ajuda a inserir essa metodologia
e também essa parte logística da metodologia. O que a gente precisa no que diz respeito a equipamento para isso? Bom, falando um pouquinho do Gamificação em Foco, né? Hoje nós somos quase 300 cursistas, professores do Brasil inteiro que estão mergulhando, né? Estão imersos nessa metodologia e tem ajudado demais os colegas, né? A gente participa de grupos de WhatsApp com eles e eles têm produzido coisas assim sensacionais. Eu tenho certeza que tem ajudado tanto nesse período de pandemia quanto vai ajudar no pós-pandemia também. Uma vez que, ao voltarmos, né, para a sala de aula, a gente vai estar numa realidade híbrida, né? Não sei se você que está nos assistindo pensou sobre isso, mas cada vez mais a gente vai trabalhar esse ensino remoto, que vai ser uma realidade a partir de agora. E o Gamificação em Foco, ele tem ajudado vários colegas a ganhar essa expertise, tanto tecnológica, quanto reflexões também que não utilizam a tecnologia. E aí vai de encontro à sua pergunta. Por quê? Porque para gamificar, eu não necessito de tecnologia. E aí, né, são várias estratégias que a gente passa para os alunos também, para os nossos cursistas, que eles conseguem aplicar, e aí, claro, também criar, né, através de insights, criar novas estratégias gamificadas para utilizar em qualquer realidade. Como nós falamos no início, né, eu trabalho numa escola pública, em escolas públicas que não tem uma estrutura, né, de ponta. Então, é claro que eu tive que utilizar o quê? De uma certa habilidade de adaptação, né? Eu pego uma certa atividade e essa atividade requer muita tecnologia, eu sei que eu não vou conseguir implementar essa atividade. Então, o que eu tenho que fazer? É fazer a adaptação para que ela consiga acontecer de acordo com o ambiente que eu tenho. Você tem sempre, e aí eu falo para você, professor, você que sabe como ninguém a realidade da sua escola. Então, você, mais do que ninguém, consegue, sim, adaptar essas atividades para a sua realidade, certo? Leandro, eu queria que você falasse um pouco de como essas metodologias ativas têm surgido nesse contexto de ensino remoto, de educação à distância, em virtude da pandemia que a gente tem agora. Cara, assim, o que eu gostaria de complementar, que eu acabei não falando na pergunta anterior, é que muitas vezes o professor também ele quer sofisticar demais uma atividade. E aí esbarra também nos alunos, que antes a gente tinha o pressuposto de que eles eram conectados por serem nativos digitais. Mas, na verdade, o que eles tinham ali era uma articulação do WhatsApp, de redes sociais, de Instagram, de Facebook. Então, quando precisou de um pouco mais, né, de know-how tecnológico, os alunos tiveram alguma dificuldade. Porque é completamente diferente você usar as plataformas do que usar as redes sociais, onde ele já possui uma ambientação. Sobre o ensino remoto, tem muita coisa que pode ser desenvolvida, inclusive suscitando no aluno essa vontade de aprender, que é justamente um dos objetivos da metodologia ativa, já que ele vai ser ator do seu processo de ensino-aprendizagem, ele precisa estar motivado a querer aprender. Bom, como exemplo aqui, eu posso citar para vocês o Kahoot, o Quiz, o Socrative, como plataformas que podem facilitar o professor nesse processo aí de envio de atividades. Falando especificamente dessas 3 plataformas, o professor ainda pode ter um raio-x de como as suas turmas estão, quais são os alunos que precisam de mais atividades, ou seja, ele pode ainda ter um cenário em que ele tem uma resposta, uma diagnose, e isso vai dar para ele a prerrogativa de avançar ou não de acordo com a resposta e com os resultados dos seus alunos.
Leandro, tenho mais algumas dúvidas aqui para te apresentar. Você falou bastante sobre a gamificação, é o teu foco de trabalho, a gamificação, mas citou para a gente aqui que existem, ou melhor, deixou a gente entender que existem outras metodologias ativas. Se não me engano, até no início da entrevista você chega a citar algumas delas. Eu queria te fazer um questionamento com relação à identidade da gamificação. Eu queria que você trouxesse para a gente o ponto diferencial dela com relação às demais e também o que distinguiria ela de um jogo, de simplesmente o professor levar um jogo para jogar com os alunos em sala de aula, como a gente sabe que muitas vezes acaba acontecendo dentro da escola, com um tapar buraco, um complementar de tempo, cobrir um colega que acabou faltando. Enfim, essa questão de identidade, no que a gamificação tem de diferente com os outros métodos dessas metodologias ativas, e por que ela não seria simplesmente um jogo em sala? Bom, ela não é só um jogo, porque os professores que estão utilizando a gamificação, né, eles precisam de um planejamento. Ou seja, e o professor José Moran também destaca isso, né? Quando você vai colocar um jogo, né, uma atividade gamificada para a sua turma, você precisa ter muito claro na sua mente quais são os objetivos pedagógicos que você quer alcançar. E aí eu vou te dar um exemplo. Você pode usar, por exemplo, o banco imobiliário. Se você pega o banco imobiliário e disponibiliza para esses alunos jogarem por si só, joga aí, se vira aí. Isso aí é um jogo pelo jogo, né? Mas quando você constrói ali algo que você queira realmente ensinar para o aluno, por exemplo, em matemática eu posso associar esse jogo para trabalhar, por exemplo, as operações com números racionais. Opa, então peraí, aí eu tenho um objetivo pedagógico que eu vou utilizar o game para poder alcançar. Então o aluno, enquanto ele está ali, né, na fissura do jogo, enquanto ele está ali no estado de flow, né, essas oportunidades elas são utilizáveis, né, para poder gerar esse conhecimento. Então, o aluno vai aprender com gosto, vai aprender motivado, e isso difere justamente de outras metodologias, né? A gamificação, ela tem esse quê de motivar o aluno, de colocar o aluno enganjado, né, nessa atividade, o que alguma outra proposta pode também proporcionar. Mas o game, como é um cenário que ele curte já, que vem lá do mundo real ou do mundo virtual, é uma atividade completamente diferente. Leandro, existe alguma diferença no que diz respeito à metodologia ativa no sentido da educação de crianças de segmentos menores para a educação de adolescentes, por exemplo, no sentido de crianças dependerem um pouco mais da mediação dos pais, no contato com a aprendizagem, crianças em processo de alfabetização. Existem essas diferenças? E se existem, quais são elas? Total diferença, né? O aluno lá do ensino infantil, ele é muito mais dependente do adulto, né? Mas na construção dessas atividades, né, o professor também tem que pensar nisso, né? Existem muitos games em que você não precisa ler um texto para poder... Por que eu falo ler um texto, né? Porque o storytelling, né, que é uma outra forma, uma outra metodologia também de ensino, ele está muito enraizado com a gamificação. Então, você pode construir um cenário, né, e uma história em que você não precise ler o texto e o aluno consiga ali realizar a atividade, e o próprio feedback do jogo vai poder dar o direcionamento para o aluno se ele deve continuar ou não nessa atividade. Vou te dar um exemplo. Eu construí um tempo atrás uma atividade sobre números, né, pensando no meu filho. E qual é a forma de dar o feedback? Eu colocava um Minion, que é um personagem que ele gosta, feliz toda vez que ele acertava. E um Minion triste quando não era a resposta que eu estava esperando. Então ele conseguia ali tentar até acertar o que era o objetivo do jogo. Então você vê que nessa perspectiva eu dei autonomia para ele,
né? Mas o próprio feedback do jogo, que é um mecanismo que o jogo possui, e todos os jogos possuem um feedback, esse feedback vai fazer com que ele tenha um aprendizado. Então, ele vai ali, no processo empírico, fazer com que ele tenha o seu desenvolvimento. Não, eu acabei ficando agora aqui com mais uma questão na cabeça, tá? Você chegou a citar alguns programas que podem ser utilizados pelos professores para trabalhar com a gamificação, quando a gente estava falando sobre estrutura. E antes da nossa entrevista, eu cheguei a observar algumas coisas na internet e vi algumas experiências, por exemplo, utilizando o celular. O celular já há algum tempo tem sido visto como um vilão em sala de aula, existe legislação limitando o celular dentro de instituições de ensino. Já é criada uma imagem, já foi criada, na verdade, há muito tempo, uma imagem negativa sobre o celular e alguns outros dispositivos eletrônicos usados em sala de aula. Em algumas gerações anteriores, a gente já tinha o hábito, ainda que tenha sido muito efêmero, mas tinha o hábito dos laboratórios de informática. A gente chegou a ver praticamente uma década desses laboratórios de informática. Hoje já não parece mais ser viável, não parece mais ser a saída, inclusive usavam equipamentos que hoje já se tornam até bem rarefeitos no cotidiano comum das pessoas. O celular vem se apresentando cada vez mais. E a minha pergunta na verdade são duas, né? Porque primeiro eu preciso saber se você utiliza o celular no seu cotidiano. E caso você utilize o celular no seu cotidiano para trabalhar, como é que você faz para lidar com esse preconceito que o aparelho tem? Em relação à direção de escola, enquanto empregador, em relação aos responsáveis dos alunos, se isso te aparece como um problema, se você lida com ele, como lida com ele? Bom, primeiro, mostrar para o aluno que o celular ele pode ser utilizado como uma ferramenta pedagógica é muito mais difícil do que você proibir. Então, as correntes e as pessoas que proíbem, na verdade, estão querendo se isentar, né, da explicação e de tentar dar para ele algum motivo ou alguma finalidade pedagógica, certo? Então, isso aí é um ponto de preocupação de pessoas de fora da educação que não têm nenhuma convergência com o tema. Então, o que eu falo sempre para o meu aluno você tem que utilizar de forma inteligente. Ou seja, você primeiro vai fazer as atividades, e tem atividades que eu utilizo o celular como uma ferramenta. Então, ele não tem como realizar a atividade e estar no Facebook, por exemplo. Porque a atividade, ela pressupõe a utilização de softwares específicos como o GeoGebra, por exemplo, ou essas plataformas aí que eu sinalizei anteriormente. O Kahoot, o Quiz e o Socrative. Não tem como ele ficar trocando de ambiente. E, com isso, ele tem, né, nessas ferramentas uma maximização, né, de possibilidades. Ou seja, enquanto eu não utilizo a tecnologia, eu permito que meu aluno vá até um certo limite. Quando eu coloco a ferramenta tecnológica, eu permito que ele suba um pouco, né, no que ele pode adquirir de retorno. Eu vou te dar um exemplo. Nós fizemos uma atividade lá no município de Caxias, em que os alunos eles pegavam o celular deles e iam entrevistar as pessoas com relação a algum tema social. Então, eles construíram uma pesquisa, nós digitalizamos essa pesquisa no Google Forms, e eles foram, né, para os vizinhos, para as praças, com os parentes, entrevistar as pessoas sobre perguntas de cunho social. Então, depois, qual foi o trabalho? Compilar esses dados, né, através do conhecimento matemático e do conhecimento estatístico. Então, vejam, se eu não estivesse utilizando o celular, a captação dos dados, primeiro, a possibilidade de erro seria absurda, né? Porque quando você coloca isso no papel, para depois você jogar no computador, então você tem duas entradas. Então, essas entradas poderiam gerar os erros. E o processo de coleta de dados, quando é feito dessa forma,
você tem menos erros e também você coleta os dados numa velocidade maior. Então, com essa atividade, eu mostrei para eles, olha, que o celular ele pode sim ser utilizado como uma ferramenta útil, uma ferramenta válida e que tem muito potencial a ser explorado. Com relação às direções de escola, eu nunca tive nenhum trabalho com relação a brecarem, né, a proibirem a utilização das minhas estratégias. Inclusive, numa passagem que eu tive por colégios particulares, toda vez que eu precisei, claro, eu tive que escrever um projeto que justificasse a utilização da tecnologia e o projeto foi aceito. Então, mais uma vez, a gente retoma lá aquela ideia de que não é só usar a tecnologia por usar, né? Isso estava incluso lá nos PCNs. Quando você pega a cultura digital, né, que é uma das competências gerais da nova Base Nacional Curricular, ela já coloca a inserção da tecnologia de forma crítica, de forma reflexiva, e foi exatamente isso que fizemos. Nós colocamos o celular para que o aluno pudesse coletar esses dados e analisá-los depois. Leandro, eu gostaria de fazer uma última pergunta acerca da educação de jovens e adultos, relacionada às metodologias ativas. Como psicólogo, eu tenho um contato diferente com o campo da educação de vocês, professores, que estão na ponta. E desse contato, sempre me surgiram certos questionamentos acerca de como, pelo menos a partir de observação, era mais fácil trabalhar a criatividade dos mais jovens, de crianças e adolescentes, do que trabalhar a criatividade com adultos num processo educacional. E essas metodologias, elas me parecem ser um grande estímulo à criatividade durante o processo. E eu queria que você me falasse se há, de fato, uma diferença na aplicação das metodologias ativas entre essas outras faixas etárias, de primeiro segmento, de adolescentes dentro da educação, e da educação de jovens e adultos, e como se dá essa aplicação. Então, você vai ver que os jogos, quando eles são construídos, eles têm que ter, como eu falei anteriormente também, um planejamento com relação ao público-alvo que você está trabalhando, né? Por exemplo, quando eu estou lá no Fundamental 2, um tema que conversa muito bem com a turma é quando eu utilizo os super-heróis, né, da Marvel, ou outros super-heróis. Claro, quando eu estou lá na faculdade, eu não vou trabalhar com essa logística nem com esse plano de fundo. Eu vou trabalhar com um game, né, muito bem desenvolvido, muito bem arquitetado, e que ele conversa com o meu público. Mas eu também consigo utilizar a gamificação lá. Por quê? Porque existe uma coisa que todo mundo tem, é que todo mundo já jogou alguma coisa uma vez na vida, né? E esse sentimento, ele é muito legal, né, você trazer isso de volta até no ambiente da graduação. Falando especificamente sobre a educação de jovens e adultos, né, que foi o tema da sua pergunta, você também consegue resgatar alguns jogos, né, de acordo com a faixa etária, por exemplo, o Ludo. O Ludo é um jogo antigo, né, que muita gente teve contato e você consegue inserir esse jogo dentro da sua perspectiva. E é claro que você vai engajar os alunos ali dentro daquela narrativa que é o jogo em si. Quando o aluno está envolvido nessa perspectiva, ele consegue, primeiro, se permitir errar, depois, ele consegue trabalhar a cooperação, que é uma das competências gerais também da base, e vai trabalhar também o conhecimento, que é outra competência da base. E esse conhecimento, ele veio através de diversas formas, né? Através da aula invertida, que nós falamos aqui anteriormente. Ele veio de um colega que trouxe isso para ele, ou seja, um par, e aí você pode associar a presença também de Vygotsky, né? Quando o aluno mais experiente ajuda o aluno menos experiente. Então, em diversos contextos, você consegue utilizar a metodologia ativa.
inclusive na educação de jovens e adultos. Bom, gente, a conversa está muito boa. Infelizmente, sempre acaba sobrando para mim esse momento de encerrar. Mas o tempo do nosso programa já chegou ao fim. Quero lembrar a você que na descrição do vídeo você vai conseguir entrar em contato com a nossa página no Instagram. Você consegue entrar em contato com Questão Pensada, onde o Leandro é um colaborador. Haverá lá também os demais links necessários para que você tenha contato com o trabalho do Leandro e possa tirar dúvidas que na nossa entrevista não foram possíveis de serem tiradas. E, Leandro, eu queria te pedir agora, no momento de considerações finais, que você, além de trazer para a gente um fechamento do seu pensamento sobre a gamificação, também desse coordenadas em vídeo de como as pessoas podem fazer para se aproximar da gamificação. A gente sabe que você oferece um curso de formação, então já no primeiro momento já é um ponto mais fácil. Já estamos aqui dialogando com alguém que está dentro desse universo, tem experiência nesse universo, e também porque oferece, já é um ponto. Mas, de uma forma geral, como é que o nosso espectador aqui pode entrar em contato contigo para que ele possa vir a tirar dúvidas sobre a gamificação, sobre o Gamificação em Foco, se aprofundar nesse tema? Bom, primeiro eu quero agradecer ao Luiz Eduardo e ao Roger Ribeiro pela oportunidade de estar aqui nessa entrevista. Eu sempre sonhei em ir no Jô Soares, mas como o Jô Soares se aposentou... Se eu soubesse, eu não tinha feito dieta. Eu falei, poxa, vou ter que aceitar esse convite aí, muito bacana, parabéns pelo trabalho, está sensacional, tenho acompanhado as discussões de vocês. E agora, respondendo sobre a pergunta, eu vou colocar, conforme o Roger sinalizou, os links das minhas redes sociais. Hoje nós somos quase 35 mil seguidores discutindo a educação no ponto de vista dos seus atores, ou seja, os professores e alunos, todos irmanados num só objetivo, que é a qualidade da educação. Falando sobre o Gamificação em Foco, eu também vou colocar um link aqui que você vai direto acessar o meu WhatsApp, então você vai poder falar diretamente comigo e eu vou tirar todas as suas dúvidas. E se você quiser se juntar a nós, vai ser uma grande alegria. Como falei, já temos quase 300 professores aí cursando e trocando muitas experiências, isso que é mais importante. Você também aprende com o seu par e nós também aprendemos com esses cursistas que têm colocado coisas maravilhosas para as suas turmas, inclusive agora nesse período de pandemia. Leandro, até antes da gente fechar o programa aqui, tem um pontinho. Você escreveu um livro, e agora falando para o público de professores de matemática e educação básica, você escreveu um livro trabalhando GeoGebra com matemática. Como é que a gente faz para ter contato aí com atividades matemáticas com GeoGebra para educação básica? Se encontra nas livrarias, na internet? Como é que a gente faz para ter contato com o livro? Então, para nossa felicidade, o ponto auge assim, do livro foi a Bienal, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro no ano passado, e nas livrarias o livro está esgotado. Então, você tem alguns poucos exemplares que estão comigo e com o professor Rafael. Então, vou também disponibilizar as redes do professor Rafael aqui no link da descrição do vídeo. E você tem a versão digital que está na Saraiva, o e-book, que você também pode adquirir. E claro que se você entrar em contato conosco, nós enviaremos pelo correio esses livros. Falando sobre o livro especificamente, assim, foi onde tudo começou, onde nós pensamos em colocar a gamificação, foi através desse livro que ele oriunda da nossa dissertação de mestrado. O que é importante destacar é que nós usamos uma coisa que é contra-intuitiva, para quem é de matemática e vai entender o que eu estou falando, que é utilizar o ambiente do GeoGebra para poder desenvolver um game, desenvolver um jogo. O cenário lá é para trabalhar álgebra, geometria, estatística, e não para a construção de jogos, mas a gente conseguiu desenvolver jogos bem legais e que motivam a galera nessa perspectiva do ensino e nessa perspectiva de colocar o aluno no centro da aprendizagem. Obrigado, Leandro. Luiz Eduardo, o que você traz aí para o nosso espectador?
Professor Leandro, foi um imenso prazer ter você aqui conosco, trazendo todo esse conteúdo magnífico sobre gamificação. Eu agradeço também ao meu parceiro de entrevista, Roger, por partilhar esse momento com a gente. E lembro a você, meu espectador, que se inscreva no nosso canal, ative os sininhos da notificação para ficar a par de tudo que a gente está produzindo aqui. Os links para as redes sociais do professor Leandro vão estar aqui embaixo, para o livro que ele citou também. E boa noite a todos. Uma boa noite. Muito obrigado, Leandro. Se inscreva aí no canal, hein?